Então, hoje nós vamos ver sobre o Covid-19, o novo coronavírus. Então, a Organização Mundial de Saúde, declarou em 30 de janeiro de 2020 o surto da doença causada pelo novo coronavírus, que é o Covid-19, que constitui uma emergência, de saúde pública, de importância internacional. É o mais alto nível de alerta na organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Então, é a sexta vez na história que uma emergência de saúde pública de importância internacional é declarada pandemia. Então, nós tivemos em 2009 H1N1, em 2014 nós tivemos o surto do Ebola na África Ocidental, e em 2016, nós tivemos o vírus da Zika, e um aumento nos casos de microencefalia. E agora em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia, O termo pandemia, ele se refere à distribuição geográfica de uma doença e na sua gravidade. Então, o coronavírus é uma família de vírus que causam as doenças respiratórias. A primeira vez que esse agente infeccioso foi identificado em humanos, ele foi isolado em 1937. Porém, ele só foi descrito como coronavírus em 1965, quando a análise do perfil de microscopia revelou a aparência de uma coroa. Em dezembro de 2019, os primeiros casos de uma doença desconhecida começaram a surgir na cidade de Wuhan, na China. Então, o Brasil é um dos países com transmissão comunitária de Covid-19 e confirmou mais de 114 mil casos, mais de 7.900 mortes, E a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde estão prestando, apoio técnico ao Brasil e a outros países na preparação dessa resposta aí, desse surto, de Covid-19. Então, ainda não se sabia, quando começou a aparecer esses surtos, que era o Covid-19, causada por um tipo de coronavírus. Em apenas 3 meses, esse vírus se espalhou em mais de 150 países e territórios. Então, como que está o estado atual nos casos no mundo? Então, o vírus se propaga no mundo inteiro, com mais de 82 mil novos casos e bilhões confirmados, e mais de 247 mil mortes. A linha do tempo do coronavírus, em janeiro, 3 de janeiro, basicamente, o Centro de Informações e Estratégias da Vigilância Sanitária, o CIEVS, constatou uma pneumonia de etiologia desconhecida na China. No dia 5 de janeiro, a publicação do evento em monitorar essas pneumonias, o que realmente estava acontecendo. No dia 7 de janeiro, teve a avaliação dos riscos, nos termos da regulamentação sanitária internacional. Então, as autoridades chinesas, elas confirmaram que havia identificado um novo tipo de coronavírus. Já no dia 10 de janeiro, houve a inclusão deste evento no comitê de monitoramento do evento semanal. No dia 16/1, teve a reunião para a elaboração desse protocolo de vigilância. No dia 17/1, teve a publicação do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, onde foi constatado já milhões de casos, de Covid-19. Em 20/1, teve a reunião da Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde no Brasil. Em 27/1, teve o primeiro caso de suspeitas no Brasil, embora os jornais tenham constatado que esse caso aconteceu bem antes do dia 27/1.
No dia 30/1, a Organização Mundial de Saúde declara como emergência de saúde pública, né, de importância nacional. E no dia 31, o Grupo Executivo Interministerial de Emergência em Saúde Pública, através do decreto 10.211, ele fala que a Organização Mundial de Saúde declara esse surto de novo coronavírus que constitui uma emergência de saúde pública, né, de importância do mais alto nível da organização. Mas o que é o coronavírus? Ele é uma família de vírus contagioso que pode causar danos em humanos. Não há uma pré-imunidade conhecida, não tem uma vacina, nem um tratamento específico. Em pessoas, ele pode resultar em infecções respiratórias, que vai desde um resfriado até uma síndrome respiratória aguda severa. Então, a sobrecarga no sistema de saúde, tanto em países com estrutura médica robusta, como em países com estrutura fragilizada. Então, o nome coronavírus é resultante do quê? Da característica da imagem do vírus, que se assemelha a uma coroa. Ela é provocada por uma nova cepa, né, descoberta em 2019, que não havia sido identificada anteriormente em seres humanos. É a segunda principal causa de resfriado comum, e até a última década, raramente causava doenças mais graves em humano do que o resfriado comum. Mas como se originou o coronavírus? Existem duas hipóteses documentadas. A primeira é que o vírus foi entrando em contato aos poucos com a espécie humana e criando estratégias para fazer o salto. A segunda hipótese, ele teria vindo mais pronto de um morcego e feito a transmissão entre espécies de modo mais acelerado. E quais são os tipos de coronavírus? Existem 7 tipos de coronavírus diferentes, né? Dentre desta família, existe uma variação enorme desses vírus. Então, vamos atentar para os 3 últimos. O SARS-CoV, que causa síndrome respiratória aguda grave, os MERS-CoV, que causa a síndrome respiratória do Oriente Médio, e o SARS-CoV-2. Este novo coronavírus é responsável por causar a doença do Covid-19. Então, Covid-19 significa CO, corona, VI do vírus e D da doença. E o 19 com a indicação do ano que surgiu, ou seja, 2019. E como que é o coronavírus, né? Ele é uma coroa de vírus, que consiste em uma única cadeia de RNA, que é o material genético, é coberta por uma bicamada lipídica, daí a necessidade de higienização das mãos com álcool 70%, ou lavagem das mãos com água e sabão no tempo preconizado, né? Então, esse pico de proteína, né, as chamadas proteínas de spike, o vírus é envelopado e são cercados dessas proteínas de spike. Então, para contaminar uma célula, os coronavírus usam suas proteínas spikes, que elas são essenciais para entrar dentro da célula. Então, para se ligar à membrana celular do hospedeiro, uma vez dentro, o vírus vai fazer o quê? Ele passa a comandar a célula, obrigando a replicar o seu material genético em milhares de vezes. Então, daí, como ele tem vários tipos diferentes de origem respiratória, pode originar um resfriado com sintomas leves, levando a uma pneumonia, a sintomas mais graves, né? E os SARS-CoV-2, que é o Covid-19, que foi descoberto lá na China em 2019. E como que e por que ele é tão perigoso? Porque ele é uma doença grave, porque não tivemos contato antes, né? Não temos imunidade, não há um remédio licenciado, né, para esses casos mais graves, e ainda nós não temos a vacina. E qual que é a transmissão? Através de gotículas, né?
Ao tossir, ao espirrar, o doente pode contaminar objetos como celular, né, maçaneta de porta, então uma pessoa pode infectar, né, todos esses objetos e levar as mãos à boca, ao nariz, aos olhos, sem fazer a higienização das mãos, sem lavar as mãos ou passar o álcool a 70%. Então, a transmissão é feita através do tosse, de escarro, de gotículas, né, de saliva, de aperto de mão. Às vezes você espirrou, botou a mão para proteger, essa mão você não lavou, cumprimentou outra pessoa, você está passando o vírus para outra pessoa. Mesma coisa na maçaneta da porta, né? Então, não fez a higienização adequada e tocou em objetos, né, que estão ali à sua volta. E quais são os sintomas? Os sintomas, eles começam a aparecer no primeiro ao 12º dias, após você ter sido contaminado pelo vírus, né? Então, os sintomas são desde sintomas comuns, como febre, cansaço, tosse seca, como em casos mais graves, que é febre alta, pneumonia e dificuldade para você respirar. Qual que é o diagnóstico, né? Então, os critérios clínicos vão desde um estado febril, que pode aparecer na hora da consulta, né, com um profissional na hora da saúde, na área da saúde, né, acompanhado de uma tosse, de uma dor de garganta, de uma coriza, ou de uma dificuldade respiratória, nesse caso é chamado de síndrome gripal. Ou também pode ser acompanhado de desconforto respiratório, ou uma pressão persistente no tórax, ou uma saturação do oxigênio menor do que 95%, né? Ou uma coloração azulada nos lábios ou no rosto, o que pode ser chamado de síndrome respiratória aguda grave. E a vulnerabilidade? Ela implica, né, em situações de risco, situações de fragilidade. Então, nós temos os idosos, os diabéticos, os hipertensos, os pacientes com insuficiência cardíaca, com insuficiência respiratória, né, com doenças respiratórias crônicas, com doenças cardiovasculares, eles podem ficar mais expostos e ter mais complicações no Covid-19. E o fumo e o coronavírus, né? O tabagismo é reconhecido como doença crônica causada pela dependência à nicotina, presente nos produtos à base de tabaco. Então, os fumantes, eles são mais vulneráveis ao vírus respiratórios do que os não fumantes. Eles possuem o maior risco de infecções, né? Por vírus, por bactérias e por fungos. Então, estudos apontam que as partículas ultrafinas liberadas pelo cigarro eletrônico, por serem muito menores do que as liberadas pelos cigarros tradicionais, eles favorecem danos iguais ou maiores do que os outros tipos de cigarro. E o fumo e o narguile, né? O narguile é utilizado em grupos e de forma compartilhada. Eles podem disseminar essa contaminação do Covid-19. Então, as piteiras que passam de boca em boca, né, aumentando a chance de transmissão do coronavírus e de outras viroses, né? Os fumantes também podem já ter as doenças pulmonares ou a capacidade pulmonar reduzida, né? O que vai aumentar muito o risco de doenças mais graves. Então, a recomendação, segundo a literatura, é parar de usar essas substâncias, inclusive a forma individual, uma vez que o Covid-19 é mais grave nos fumantes. E qual que é o protocolo para você sair de casa? Né? Em casos de sintoma respiratório, que você tiver tosse, coriza, é melhor não sair de casa. Prenda sempre os cabelos para evitar o uso de acessórios excessivos, como colares, brincos, pulseiras, né? Utilize roupas sempre de manga longa e de calça, né? Evite o transporte público, se não puder, vá de carro individualmente, também, né? Evitar também o transporte de carro, grande quantidade de pessoas dentro dele, né? Ao passear com seu pet,
evite que ele esfregue as superfícies externas, né, contra determinadas passagens pela rua, né, uso de lenços de papel descartável para tocar essas superfícies, né, ao tossir ou espirrar, não utilize as mãos, utilize a parte interna do cotovelo, evitar utilizar dinheiros e sempre cartão, mas se não tiver jeito, após você usar o dinheiro, você higienizar as suas mãos, lavar e higienizar as mãos ao tocar qualquer tipo de objeto, não toque o seu rosto antes de você não higienizar suas mãos e manter uma distância a outra pessoa de 1,5 m. Como lavar as suas mãos? Geralmente é preconizado de 40 a 60 segundos, que é o tempo ideal para você fazer a higienização. Como nós dissemos anteriormente, o Covid-19 tem uma bicamada lipídica, então é necessário que seja retirada durante esses 10 passos, utilizando água, sabonete líquido e papel toalha. Na falta do papel toalha, não seque suas mãos nas suas calças, no seu jaleco, no seu cabelo, porque senão você vai estar contaminando e você vai ter que voltar a lavar suas mãos novamente. Então, é importante que você siga esses passos, né? Então, é o tempo de contato com esse sabão na sua mão é que vai fazer com que retire aquela camada lipídica, né? Então, tudo que você fizer de procedimento em uma mão, na outra também deve ser feita. E a fricção asséptica, né, mais eficaz e rápida, é bem tolerado. Então, a fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica, geralmente você faz até 30 segundos, ou mais do que isso, né? Então, é o tempo suficiente. E utilize sempre o álcool a 70% quando você estiver utilizando o álcool gel. Lembrando que é um conjunto de medidas, né, que faz com que o coronavírus não nos ataque. Então, além da higienização das mãos, o uso de máscara, manter a distância de 1,5 m entre as pessoas e o isolamento social. E o álcool gel? O álcool gel, na concentração, né, preconizada pelo Ministério da Saúde, de 70%, que é um produto que tem a quantidade exata de água para facilitar a entrada desse álcool no interior do micro-organismo, seja ele bactéria, vírus ou fungo. Isso porque a água, além de impedir a desidratação da parede celular organismo, ele vai retardar a evaporação desse álcool, permitindo um maior tempo de contato, né, que haja na penetração do álcool no interior do micro-organismo, resultando assim na sua destruição. Já aquele álcool com concentração superior a 70%, sem a água, e que não pode ser utilizado para o combate do Covid-19, ele tem baixas concentrações e ele acaba desidratando o micro-organismo, sem matá-lo. Então, é o caso, por exemplo, das concentrações de 99,6, que é o álcool absoluto, 92,8, eles são ineficazes no combate do Covid-19, porque eles evaporam com extrema rapidez. Então, o ideal é o álcool na concentração de 70%. E o álcool abaixo de 70%, eles são ineficazes, porque eles não têm o poder de eliminar micro-organismos, principalmente o coronavírus. Ele só serve para limpeza. Então, é interessante que vocês olhem no rótulo, né, quando vocês forem comprar álcool gel, que tem que ser os 70%, né? Só ele que é eficaz para o controle do coronavírus. E as máscaras? Em tempo de coronavírus, devem ser usadas por pessoas com tosse, dificuldade respiratória, por pessoas que prestam atendimento a indivíduos com sintomas respiratórios, pelos profissionais da área de saúde, quando vai entrar dentro da sala, que tem pacientes, né, com sintomas respiratórios, e também está sendo utilizada atualmente por pessoas assintomáticas.
Lembrando que as máscaras, elas atuam como uma barreira física, diminuindo essa exposição e o risco de infecções para a população em geral. Então, a máscara, ela é de uso individual, ela não deve ser compartilhada, ainda que esteja lavada. Então, a máscara, o uso da máscara é uma das medidas de prevenção, que pode limitar a disseminação de certas doenças respiratórias, inclusive o Covid-19. Lembrando que é um conjunto que você faz para que não haja o controle, não haja a transmissão desse coronavírus, né? Higienização das mãos, manter a distância de 1,5 m, isolamento social e a utilização das máscaras, né? Então, o risco de contaminação diminui quando o uso de máscaras, né, muito alta, e quando tem contato com pessoa contaminada, média e baixa, quando contato com pessoas não contaminadas. Aqui nós temos alguns tipos de máscaras, a N95 ou a PFF2, que é utilizada geralmente pelos profissionais da área da saúde. Ela possui uma vedação hermética para filtrar a inalação, ela ajusta perfeitamente, firmemente ao redor do rosto, e ela tem uma capacidade de filtrar de 95% das partículas transportadas pelo ar. Quando ela for reutilizada, ela deve ser guardada num saquinho individual para ela, tomar o cuidado para não dobrá-la ou não amassá-la, que às vezes ela pode perder a sua eficácia por conta disso. A máscara de pita, ela é feita de poliuretano e ela tem uma estrutura de rede tridimensional. Ela pode ser utilizada mais de uma vez pela mesma pessoa, né? Porém, ela é de uso individual. Outra pessoa não pode utilizar uma máscara que você já utilizou, mesmo que você lave. E a máscara de papel, a de TNT, é descartável, utilizar uma única vez, ela não deve ser lavada, ela deve ficar bem justa no rosto. Aquelas pessoas que têm barba, não é aconselhável usar esse tipo de máscara, porque ela não adere, né, na pele. E acaba entrando, né, a contaminação através das laterais. Então, antes de colocar a máscara, as mãos devem ser higienizadas, ou com álcool gel a 70%, ou com água e sabão. Evitar tocar nessa máscara, né, enquanto você está utilizando, mas se isso acontecer, lavar as suas mãos com água e sabão no tempo preconizado, ou com álcool gel. Né? E quando a máscara estiver úmida, né, você também deve trocar. Para você retirar essa máscara, você tem que lavar as suas mãos ou passar álcool gel a 70% naquele tempo preconizado. Não toque na parte da frente, né, retirar pelo elástico e descartar em um lixo biológico. E aí, após isso, você lavar as suas mãos com álcool a 70%. A máscara cirúrgica, ela já encaixa livremente no rosto, de modo que as partículas acabam entrando também pela lateral. Então, ela filtra a partícula em apenas um sentido, né, que é emitido, porque para quem utiliza. Então, e nós temos a máscara de shield, que ela é de acrílico, ela é ou de polímeros, né? Tem uma espuma e presilha de acrílico para fixação, ela é de fácil limpeza, ela é reutilizável, você pode limpá-la com álcool a 70% ou com hipoclorito a 0,5%. E já a máscara de tecido, que está sendo utilizada pelas pessoas, né, na rua, lembrando que a máscara de tecido, você pode utilizar até 2 horas. Após isso, você vai retirar a máscara pelo elástico, colocar no hipoclorito a 0,5%, deixar durante 30 minutos. Após os 30 minutos, você vai retirar esse excesso desse hipoclorito, mergulhar essa máscara num sabão líquido,
deixar mais 20 minutos, depois esfregar bem, lavar e colocar no sol para secar. Depois lavar as suas mãos, higienizar as suas mãos com álcool gel ou lavar as suas mãos com água e sabão. Após essa máscara seca, você vai passar no ferro quente e aí ela já está pronta para você reutilizar. Lembrando que a máscara é de uso individual. Outra pessoa, por mais que você lave a sua máscara, você não pode emprestar para outra pessoa. Então, aqui só relembrando, né, evitar tocar quando você estiver utilizando e retirar a máscara com uma técnica apropriada para você não contaminar aí, logo depois que você tirar a máscara, você lavar as suas mãos, né? Ela é de uso individual, né? Quando tiver úmida, você deve trocar por uma outra seca. Todas essas preconizações são feitas pelo Ministério da Saúde, pela OPAS, né? Todas essas recomendações. Os equipamentos de proteção individual são barreiras que visam a diminuição na transmissão desses micro-organismos no ambiente. Então, ele vai desde gorro, óculos de proteção, as máscaras, né? Seja ela 95, máscara cirúrgica, máscara de shield, avental, né? As luvas, as botas. Então, você vai utilizá-los dependendo do que você vai utilizar. Então, por exemplo, no caso de uma triagem, você vai lavar as mãos e você vai usar a máscara cirúrgica. No caso de uma coleta de amostra, né, de diagnóstico laboratorial, você vai lavar as mãos, usar avental, usar uma máscara N95, uma PFF2, um óculos, uma viseira, né, e usar luva. No caso de suspeita de um COVID, que não demanda, né, suspensões de aerosóis, você vai lavar as mãos, colocar a luva, colocar o avental, uma máscara cirúrgica, colocar um óculos e uma viseira, ou uma proteção facial. E no caso de suspeita de COVID, com geração de aerosóis, você vai lavar as mãos, colocar as luvas, botar avental, usar a máscara N95, o óculos e a viseira. A proteção facial, desculpa. Na colocação dos EPIs, você vai lavar as suas mãos ou passar álcool gel a 70%, colocar o avental, colocar a máscara, o teu óculos logo em seguida, a máscara facial, né? A máscara N95, depois a máscara facial e as luvas. Já para você retirar esse material, você vai retirar as luvas, remover as luvas, lavar as mãos com álcool a 70% ou com água, retirar os óculos, retirar a máscara, a máscara facial, retirar o avental e, por último, você retirar a máscara N95. Lembrando que a cada procedimento você deve lavar as mãos ou passar álcool gel aí nas suas mãos. Então, antes de qualquer procedimento de colocar luva ou de colocar avental, você vai lavar as suas mãos com água e sabão ou a fricção de álcool gel. E a cada procedimento na retirada, você vai higienizar as mãos com água e sabão ou passar álcool a 70%. Na técnica de inserção das luvas, você vai tomar o cuidado na hora dessa inserção dessas luvas, não tocar na parte esterilizada dessas luvas, tomar o cuidado com o pulso para você não estar contaminando aí essa extensão dessa luva esterilizada. Para remover, cuidado especial, já que você está cuidando de um paciente com Covid-19, luva com luva, então você vai retirar a luva da sua mão esquerda, pegar na luva, não pegar na sua pele, pegar na luva mesmo, pegar essa luva, passar para sua mão direita, e aí com o seu dedo indicador, pegar por baixo da luva e retirar essa luva e colocar num material, num saco de lixo com material específico para material biológico, né?
E os cuidados gerais no trabalho, é que 16 milhões de pessoas morrem no mundo em decorrência de infecções hospitalares anualmente. Então, poderiam ser evitados com atitudes do nosso dia a dia, né? No ambiente hospitalar, tem que ter atenção redobrada com a higienização das mãos, antes e após o contato com o paciente, após tocar utensílios ou objetos de origem hospitalar aí. Os cuidados gerais no trabalho é lavar as mãos, né, de um atendimento para o outro, evitar o uso de EPIs em ambientes comuns, manter a distância entre pacientes, enfermeiros, prestadores de serviço e outros funcionários, fazer o uso do álcool gel no intervalo, né, nessas higienizações aí da mão, e evitar o uso de objetos pessoais, né, como canetas, celulares, enfim. A limpeza e a desinfecção, você utilizar, sempre está fazendo pelo menos uma vez por dia a desinfecção no seu celular com álcool absoluto, né? Ou produtos à base de cloro ou quaternário de amônio. Lembrando que a gente está utilizando sempre o hipoclorito por ser de fácil acesso, de um preço acessível, você dilui o produto e passa no material. De preferência, os celulares, você passar o álcool 70%. Né? Na limpeza e desinfecção, o processamento de roupa, você vai retirar as roupas sujas com o mínimo de agitação possível. As roupas provenientes do isolamento, elas devem ser descartadas no próprio quarto do paciente, no hamper, e não é recomendada essa manipulação, essa separação de roupas sujas, tem que ser direto para a lavanderia. O uso do jaleco, né, não é moda, você não deve ser utilizado nas ruas, em refeitórios, porque eles albergam um grande número de bactérias aí, né, provenientes dos mais diversos tipos de contaminações, então não deve ser utilizadas. Então, o protocolo para chegar em casa, quando você voltar de casa, antes você tem que higienizar suas mãos, deixar seu sapato para o lado de fora, desinfetar as patas, né, do seu pet, se você passear com ele, tirar as roupas e colocar numa sacola, né, com cesto de roupa separado, lavar separadamente, inclusive o jaleco, e deixar na porta de entrada uma bolsa, com a sua bolsa com carteira, com chave, né, antes de você adentrar para dentro. Utilizar, sempre tomar banho, né, após vir da rua, lavar o seu óculos, né, com água e sabão, limpar o seu celular com álcool absoluto, limpar as embalagens que você traz do supermercado ou qualquer outro tipo de embalagem que venha do ambiente externo, tirar as luvas, se acaso você utilizá-las, e lavar depois as mãos com água e sabão, e lembrar que não é possível fazer uma desinfecção total. O objetivo é o quê? Reduzir esses micro-organismos, né? A ansiedade em tempos de coronavírus, né? Então, é preciso prestar atenção no outro, mesmo que à distância, ouvir, falar o que está sentindo, os medos, né? Os quais podem gerar e trazer doenças emocionais, físicas e atingir até o sistema imunológico. Então, é preciso prestar atenção nas crianças e nos idosos. Obrigada pela atenção.